Acho que nisso nos parecemos. Acho que o Brasil começa a sua história como nação baseado num sistema escravagista que não terminou. Somos invadidos o tempo inteiro pela questão de performar, pela questão de se desafiar, pela questão dessa blindagem emocional que a gente aprende muito novo. Acho que nisso somos muito parecidos. Esse homem no singular é uma ideia que ela é um problema social mundial. Não distingue assim fronteiras. Há uma necessidade enorme, premente, de a gente rever todos os nossos combinados sociais, todos. O processo civilizatório não chegou aqui ainda porque a gente ainda não entendeu o outro. Se a angústia não ocorrer, se você não sentir que as coisas estão erradas de alguma maneira, a sua movimentação ela não é muito positiva. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à temporada 2021 do Al Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nesta terceira temporada deste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogo sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook/Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, @Almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente e compartilhe os posts e leve a Masculina para mais gente. E começamos a nova temporada com 2 novidades. O Masculina agora é semanal. Isso mesmo, você vai poder usufruir ainda mais as conversas com os nossos convidados em 2 episódios de menor duração e com menos cortes na edição. Uma ótima desculpa que encontramos para estarmos mais perto de você todas as semanas. E para que o Al Masculina continue no ar, precisamos da sua colaboração. Iniciamos uma campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Acesse www.catarse.me/almasculina e saiba mais. Participe! E quero fazer um convite pessoal e especial para você. Para quem perdeu no ano passado, entre os dias 6 e 28 de fevereiro, somente aos sábados e domingos, estou em cartaz via plataforma Simpla Zoom com a versão online ao vivo do espetáculo Heróis, episódio música da trilogia solo, dirigido, escrito e interpretado por mim, com co-direção de Ana Paula Cansado e realizado pela sua companhia. Será um prazer contar com seu olhar neste trabalho feito por 20 talentosos e apaixonados artistas que trata de muitos dos temas que abordamos aqui no Masculina, como a vulnerabilidade e a necessidade das masculinidades de performar um herói. Para saber mais e garantir seu ingresso, siga no Instagram @suacompanhiateatro. Te espero lá. Eu estou aqui com um convidado muito especial, mas quem vai apresentá-lo e dizer por que ele está sendo o primeiro convidado dessa temporada 2021 vai ser a pessoa que o indicou. Querido, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui no Masculina? Para ficar bem cabotino, já que eu quase não falei do balaio, você puxou mais. O Leonardo Piamonte, gente, é um psicólogo nascido em Bogotá, na Colômbia, que está aqui no Brasil. Pai de 3, filho da Cútia, provavelmente um dos melhores seres humanos que vocês vão conhecer, porque o Léo é um cara que encompassa isso que eu falo, dessa noção de um passo de cada vez e de que a jornada não termina nunca. O Léo passou por vários estágios diferentes, tanto na paternidade quanto na masculinidade dele, e é um cara que não cansa de se responsabilizar, olhar para si e de levar a gente junto. Então, boa parte dessas coisas que eu vivo ou vivi foi em companhia dele, ou conversando com ele, ou sonhando junto. E se vocês acharam que eu falei um monte de dado da cabeça, vocês vão se surpreender com o Léo, porque além dele dominar um monte, o cara vai estudar pelo menos uns 5 livros diferentes antes de partir para qualquer conversa. Leonardo Piamonte é um amigo querido, um irmão querido, e no mínimo vocês vão ouvir um sotaque colombiano gostoso no ouvido. E hoje eu tô aqui em São Paulo para recebê-lo, Leonardo Piamonte. Bem-vindo, Leonardo!
Buenas noches, Paulo. Buenas noches, Leonardo. Que introdução, hein? Que responsa. Responsa minha. Eu não li 5 livros para poder ter essa conversa. Eu estava de férias, eu estava descansando da temporada de 2020, temporada dupla, né? Porque pandêmica, mais todo o tour de force que a gente teve. Léo, bem-vindo, é um prazer e eu acho que é um sinal, um bom sinal para a Masculina começar essa temporada com um hermano latino-americano. Estamos juntos. Isso não se fala, mas vamos inventar aqui. Você sabe que eu tenho o maior carinho pelo seu país. Como eu já falei em outros momentos aqui, eu tenho amigos de lá, tive algumas oportunidades de trabalhar lá também. Me assusta cada vez mais quanto que a gente é distante dos nossos hermanos, né? Eu acho que é um grande furo e uma grande perda para aprendizados mútuos, né? Sim, embora os cartógrafos já tenham provado o contrário, o Brasil ainda continua sendo uma ilha, nesse sentido. A gente tem algumas noções de Brasil, do que seria Brasil, né, lá fora, mas as complexidades eu acho que nem os brasileiros estão ainda entendendo completamente. Acho que tem muito mais semelhanças do que diferenças. E eu acho que essa identidade latina, ela foi construída talvez na falta grande dessa alma brasileira. Eu acho que é um bom momento para essa troca. Nossa, eu quero falar mais sobre isso, mas antes eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Meu nome é Leonardo Piamonte, eu sou psicólogo, sou formado já faz uns 18 anos. Eu sou pai de 3 meninos, do Pipe, que está com 21 anos, também último ano de psicologia. Tem o Pedro, que vai fazer 14 anos agora. Tem o Guto, que é meu filho caçula, de 7 anos, mora no Brasil faz já um tempo, faz mais de 15, 16 anos. Os assuntos da paternidade me permeiam, enquanto filho, enquanto pai, e enquanto lugar social, como homem, como pai. Essa escala de 7 em 7 dos meninos foi proposital? Não, mas fazia do ano passado um ano muito perigoso. E aí a pandemia veio para deixar todo mundo em casa, deixando o ano mais perigoso ainda. Mas não foi proposital. Mas acho que já tá bom, pelo menos não tá no horizonte, assim, mais um filho, não. Para quem viu e ouviu o episódio com Ismael dos Anjos, sabe que o Léo também é do Balaio de Pais. Ele tem um site que é Paternidade Sem Frescuras, que é muito interessante, já escreveu para o Papo de Homem e trabalhou com centros de detenção e consultórios psicológicos também, né, Léo? Mas antes eu queria voltar nas suas origens. Quais foram as suas referências de masculinidades? Eu fui uma criança de um lar de classe mais baixa que média. Tive um núcleo familiar bastante reduzido, digamos. Meu pai foi um homem que, em algum momento da minha vida, decide sair de casa para não voltar nunca mais. Eu perco o contato com ele. E isso me faz criar uma série de mitos, uma série de, de visões um pouco infantilizadas a respeito do que faz um pai, do que faz um homem. Fui pai muito cedo, aos 19 anos, o Pipe chegou na minha vida. Não foi uma história muito satisfatória, digamos, para ninguém, uma história de distanciamento muito grande, de responsabilidade, que só veio se resolver muito pouco tempo atrás, está se resolvendo de alguma maneira. Hoje é um filho presente, eu estou como um pai para esse menino, para essa criança. Depois, enfim, vim para o Brasil. E aí tive o Pedro, o Pepe. Também foi uma história que no começo foi bastante conturbada, acabou se repetindo muito das cenas do meu primeiro filho e da minha própria vivência como filho. Até um momento de quebra em que, graças a um olhar terapêutico do Marcos, que foi um terapeuta que eu tive, consegui identificar o ciclo de repetição e consegui quebrar, consegui me conectar com essa criança. E depois veio o Gustavo. É bom até comentar que os 3 meninos são de 3 mães diferentes. E as minhas referências de paternidade foram as referências de uma década de 80, né? Eu sou nascido em 79, mas a minha infância transcorre numa década de 80, num país assolado pela violência de uma forma muito brutal. Fui exposto a tudo isso, a toda essa problemática social, muito relacionada, aliás, com as nossas visões do que um homem faz, o que um homem deve fazer. Enfim, acho que tem sido
mais um processo de reconstrução, de elaboração, que nunca termina, que sempre está aí latente, às vezes sorrateiro, às vezes inconsciente. Acho que as minhas referências são bem pouco saudáveis, por dizer assim. Tem sido mais um exercício de autoconstrução, na verdade. Tentar entender, ver e também momentos em que entender não é possível, aceitar também. Em que momento que as pautas relacionadas a masculinidades e paternidades surgiram para você? Acho que começa um incômodo. Tudo, não sei, em psicologia a gente brinca que onde não tem angústia não tem problema, né? Se a angústia não ocorrer, se você não sentir que as coisas estão erradas de alguma maneira, a sua movimentação ela não é muito positiva. Entra como uma questão mais intuitiva na minha vida. Eu começo a tentar me posicionar de forma diferente com meu segundo filho, faz 14 anos. Não desde uma perspectiva teórica, nem de livro, mas tentando simplesmente estar com um menino que de repente eu me vejo criando, assim, muito nós dois, né? Ele e eu, sozinhos. Tivemos momentos em que éramos nós dois apenas. Ele se torna, então, nessa pessoa que vamos evoluindo juntos. É um menino que me traz uma grande vontade de estar perto. Foi uma descoberta grande para mim. Querer estar, querer ficar, querer estar com ele, querer estar junto de alguma maneira. E depois eu vou relacionando uma coisa com a outra. Como você disse, eu trabalhei em alguns ambientes bastante complicados. Começo a ver que muitos dos problemas que eu encontrava, por exemplo, atendendo menores contraventores, e muitos dos problemas até do meu próprio país e da vivência de uma década de 80 na Colômbia, você pode imaginar que seja isso, em bairros periféricos, me mostra que a gente tem um momento de ajuste cultural que deverá ocorrer. Acho que uma esquina que a humanidade chega vai ter que virar, assim como aconteceu com outras pautas, com a pauta da raça, com a pauta do gênero. A paternidade, ela ocupa um espaço social de dominância, de hierarquia, de fixação de limites, de castração, né, dessas nossas crianças, impõe a eles ritmos de competição, de violência, de responsabilidade, de infantilização. Assim, eu vejo isso como se a gente estivesse vindo numa avenida e temos que virar de alguma forma por essa esquina, porque senão a gente vai dar de cara contra o muro. É um processo dolorido, um processo de não é gostoso, não é agradável você tentar mudar o caminho, o ritmo dessa maneira, mas que é inevitável. Assim, eu sinto que há um momento que está se vivendo de ajuste cultural. Quem conseguir se ajustar, quem conseguir reduzir um pouquinho a velocidade para pegar uma curva sem necessariamente né, capotar no processo, acho que vai poder ter uma experiência de vida mais gratificante, não só para você, mas para as pessoas que estão ao redor. E ali eu começo a relacionar uma coisa com a outra e começo, então, a tentar falar um pouco disso, a tentar compartilhar alguns aprendizados e algumas questões especificamente. Acho que é uma fase de mais viver as perguntas do que elaborar respostas. Os três estão no Brasil, não? O Pedro e o Gustavo, do meio, e o pequeno, estão no Brasil. O Pipe está fazendo psicologia na Colômbia, ele mora lá com a mãe dele. A gente hoje tem uma relação mais virtual, embora a gente se encontrou ano passado pela primeira vez. Uma história um pouco louca, mas eu não via ele faz 7 anos, e aí eu fui para almoçar com ele. Basicamente eu fui um bate-volta, e foi um almoço de 6 horas, e ele me sabatinou, basicamente, e a gente se respondeu muita coisa que não tinha sido dita, perguntas que nunca tinham sido formuladas. Hoje ele se insere dentro do imaginário da minha casa como um filho, como um irmão, como um grande confidente, e também como uma pessoa que tem encontrado também uma linguagem de confiança comigo. E é curioso que os 3 homens e o mais velho foi fazer psicologia também, né? Freud explica, né? Eu não sei se nem ele conseguirá explicar, mas assim, a vida tem sua própria agenda, Paulo, não sei qual a tua visão disso. A minha é a mesma. A gente planeja, a gente pensa, a gente analisa, mas a vida tem um propósito maior também. E ela vai encontrando também caminhos inesperados.
para quem consegue desacelerar e consegue de repente se colocar no lugar de espectador, aí acho que a sensação é de uma coisa muito poderosa que está acontecendo perante seus olhos, e um olhar atento, um olhar curioso, deixa as coisas muito bonitas também. Também acho. Qual foi sua primeira impressão quando você chegou no Brasil? E o que você percebe que nos iguala e nos diferencia como latinos nessas questões relacionadas às masculinidades? Você vem com alguma ideia do Brasil? Você sabe mais ou menos alguma coisa? Acho que a gente vem com uma ideia que transcende as fronteiras do Brasil, que é um mal que existe ainda no imaginário intelectual brasileiro, que é a ideia do brasileiro cordial, desse homem festeiro, desse povo, né, que está tudo bem, que está tudo certo. É um povo que se cumprimenta assim, tudo bem, tudo bem. Isso me chamou muito a atenção sempre, assim, como é que tá tudo bem, isso aí, como é possível estar tudo bem, né? A resposta natural para mim seria, eu sei lá, não sei. Eu acho que no ano que eu chego, 2005, ainda tem muito esse mito muito bem construído, né? E todo mito tem a sua base em uma farsa, né? Não há uma cordialidade, acho que é um sistema de castas muito forte, que fica evidente cada vez que a gente sai na rua, cada vez que a gente interage com as instituições. Acho que nisso nos parecemos, acho que o Brasil começa a sua história como nação baseado no sistema escravagista que não terminou, que simplesmente se diluiu entre outros elementos tão nocivos quanto. Acho que essa história é um pouquinho diferente na minha terra, acho que a gente teve uns processos históricos com a escravidão diferentes, que criaram também masculinidades um pouco diferentes. Acho que a gente não tem uma continuidade com esse homem europeu, mediterrâneo, acho que a gente criou uma masculinidades muito tropicais por aqui. Somos invadidos o tempo inteiro pela questão de performar, pela questão de se desafiar, pela questão dessa blindagem emocional que a gente aprende muito novo. Acho que nisso somos muito parecidos. As diferenças que eu consigo apontar são diferenças no estilo, mas o homem como instituição social, e aqui eu talvez diria que esse homem com H maiúsculo, né? Esse homem no singular, é uma ideia que ela é um problema social mundial. Não distingue assim fronteiras. Cada país, logicamente, com todas as dificuldades próprias, vai alimentando ou vai fazendo dessa visão única forma de ser homem aceita no mundo, vai deixando ela mais cruel ou mais nociva de alguma maneira. E problemas tão enormes como os que a gente tem socialmente falando, problemas sociais tão grandes quanto a gente tem no Brasil ou na Colômbia, deixam uma experiência que já é infantilizada, deixa uma experiência cruel. Em vez de ter uma experiência apenas infantil, como pode ocorrer na Europa, a gente tem uma experiência infantil / cruel. E ali eu acho que o homem latino tem uma vivência muito precária ainda. Curioso porque a percepção que eu tive dos colombianos e também dos argentinos, dos uruguaios, de outros latinos, é que pelo menos vocês têm uma relação com o toque entre homens um pouco mais resolvida, né? Nessa questão do afeto. Embora tenha o macho, né? Parece que é uma questão dessa performance da virilidade nesse lugar do sedutor, do conquistador, mas eu acho do afeto, do toque, da relação com, por exemplo, a culinária de uma outra maneira, ou com a cultura popular, não sei. Tive essa sensação de um lugar de afeto minimamente resolvido, assim, ou mais aberto. Pensando nisso, acho super interessante a tua visão. Acho que existe um conceito de camaradagem, mas de muita associação também destrutiva. E isso se evidencia em várias áreas. Por exemplo, uma das áreas mais loucas de estudo, que tem sido uma área de estudo minha forte ultimamente, é a pornografia. Você vê algumas diferenças na pornografia brasileira com a pornografia latina, por exemplo, que se explica muito bem com isso que você percebeu. Aqui no Brasil, por exemplo, os vídeos mais procurados são vídeos que apontam a sexo infantil, ao sexo trans, por exemplo. Mas, por exemplo, em alguns países da América Latina, os pornôs mais vistos são pornôs de 2 homens contra uma mulher. Então, existe uma questão de camaradagem, se associa um pouco com um toque um pouco mais íntimo, com um beijo, com um abraço, mas que é uma marcação de que somos os dois do mesmo time, mais do que uma noção de afeto. E isso também se evidencia nos xingamentos que a gente tem nos dois idiomas. O brasileiro
tem uma questão com o cu, assim, que eu não entendo. Isso vindo de um colombiano é maravilhoso. É muito curiosa, de verdade. É quase que fundacional da cultura brasileira, a questão do sexo anal. Que a gente não tem muito, mas a gente tem uma questão com a mãe e com Deus também muito forte. Então é mais iconoclasta do que homoafetiva, digamos. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. E Fábio, a gente está aí quase há um ano, né, daqui a pouco, vivendo uma realidade mundial ainda incerta e completamente nova na história da humanidade, que é a pandemia do novo coronavírus. Inédita, que eu falo nessa escala e com essa estrutura, mais do que qualquer guerra mundial, estamos todos afetados por uma mesma realidade, embora cada um tenha uma realidade diferente, né? O que você acredita que a gente aprendeu com isso e o que a gente ainda pode aprender, em especial os homens, com essa situação? Então, esse é um momento que fez com que a gente voltasse os nossos olhos para uma realidade que é uma realidade privada, né? Nós passamos a trabalhar, a trazer o trabalho para dentro de casa, o espaço público para dentro de casa, mas o momento da pandemia, ela foi um momento que demonstrou, por exemplo, o quão violentos os homens são. Eu falo porque o número de violência doméstica aumentou, porque as mulheres continuaram sofrendo violência psicológica, patrimonial, física, social e assim por diante, para que elas não saíssem de casa enquanto os homens estavam querendo sair. Com o número de aumento de medidas protetivas e assim por diante, a gente viu o aprofundamento dessas desigualdades que até então ficavam diluídas porque no espaço público você não está olhando. Mas essa pandemia, elas devem fazer com que os homens se repensem do ponto de vista dos seus papéis, do ponto de vista da sua atuação em relação à coletividade. Logo que a pandemia surgiu, pesquisas foram saindo e diziam: os homens se cuidam menos, os homens são os mais infectados, os homens usam menos máscara. Por quê? Porque eles tinham a necessidade de demonstrar que eles eram os provedores, que eles eram os fortes do ponto de vista físico, e a pandemia mostrou que o vírus, né, a Covid, mostrou que isso cai por terra. E cai por terra porque há determinados grupos que são mais vulnerabilizados dentro das periferias, pessoas negras e assim por diante, que são pessoas que muitas vezes precisaram sair de casa e fazer o quê? Ir para a linha de frente, porque elas precisavam se alimentar, porque elas precisavam sustentar a família, e isso homens e mulheres. Então a pandemia ela serve para mostrar para os homens o quanto nós criamos um mundo que é um mundo de injustiça, de desigualdade, em torno do cuidado comum. Nós esquecemos o que é o cuidado comum. Neste momento, precisava reaprender a praticar o afeto, o cuidado comum dentro da minha casa, fora da minha casa, para que a gente tenha uma sociedade que seja uma sociedade mais igual. Quando as pessoas dizem assim, nós naturalizamos a morte, eu sempre digo, o problema não é naturalizar a morte. A morte pode ser naturalizada, o que não pode ser banalizado é o rito. E quando a gente vê o saldo, por exemplo, o estrago que foi causado por isso, talvez a gente ponha a mão na consciência, assim. Ainda há muito a ser feito e os homens ainda têm muito a fazer em torno de uma sociedade que seja mais igualitária. Lembrando que hoje, no dia da gravação deste episódio, já são mais de 210 mil mortos pela Covid-19 aqui no Brasil e continuamos a Deus dará, né? Embora a vacinação tenha começado no país, ainda vemos uma completa desarticulação política para resolver isso com a agilidade necessária. E você, Léo, o que você aprendeu? Você falou muito bem no início da questão de olhar e de reduzir a marcha. Para mim, a pandemia tem muito a ver com isso. Eu acho muito dramática a situação, né? Expõe muito a fragilidade que temos. Acho que dá um murro na cara da arrogância que temos como espécie, como sociedade. Não sei, tudo que já existe, mas que com tanta poeira, precisamente desse ritmo acelerado, desse ritmo frenético que a gente entende que é o ritmo correto, quando essa poeira baixa, a gente consegue ver tudo aquilo que o Fábio falou. A pandemia tem sido brutal nesse sentido, assim. Acho que entrar nessa questão de que foi bom, foi legal, acho que não poderíamos ser levianos a esse ponto. Mas sim, de alguma maneira,
É um momento histórico que nos permite precisamente colocar ainda mais ênfase nos problemas que já existiam antes da pandemia, assim, a desigualdade social, a violência doméstica, a grande dificuldade que tem as mulheres que têm filhos e trabalhos, a tolerância que a gente tem com homens fazendo merda e com as mulheres fazendo merda. Enfim, esse tipo de coisas que já existiam ficaram um pouco mais escancaradas precisamente pela perda dos distratores. Não sei, as lições que eu tiro dessa situação toda é que há uma necessidade enorme, premente, de a gente rever todos os nossos combinados sociais, todos. E boa parte dos combinados sociais passam pelo lugar do homem, esse homem que eu falo como conceito, passam pela revisão desse ator social chamado homem, que é um debate que a gente ainda não teve e que ainda estamos longe de ter de maneira eficiente. E a paternidade é apenas uma das instâncias onde os valores desse homem vão se manifestar. Só mostra como a gente está distante de uma sociedade, por irônico que pareça, humana, né? Como a gente está distante de, sei lá, de viver a vida na plenitude que o ser humano teria para viver. Senti um momento de recolhimento ali também, senti um momento de também viver o meu processo aqui interno também. Estou sempre disponível, estou sempre de olho no que eu puder ajudar, mas eu também acho que foi um momento muito, muito bom de eu também aproveitar esse momento e parar eu mesmo. Me atendi muito mais, por exemplo. Esse ano eu fiz muito mais terapia do que qualquer outro ano da minha vida. Me vulnerabilizei muito mais nessa pandemia do que ajudei quem estava vulnerável. Quais seriam os papéis do pai ou de uma figura paterna que educa uma criança, né? Qual que é a importância dessa figura, considerando que vivemos num país que a cada ano a gente tem um dado que 6% das crianças nascidas no Brasil são registradas sem o nome do pai na certidão. Quem é esse pai e a importância dele? Pois é, eu acho que isso nos leva a entender o que é uma família para nós, né? O que a gente está entendendo que uma família deve fazer, como deve se posicionar esse núcleo fundamental da sociedade. A paternidade, ela tem vários círculos de ação, né? Há uns círculos que devem ser trabalhados no nível individual, como pessoa, pai de alguém, numa visão muito íntima, de porta fechada. É a magia que ocorre quando ninguém está vendo, quando ninguém está te julgando, dizendo se sim ou se não. Ali tem um primeiro passo grande de um homem que aprende de alguma maneira a ter uma visão de economias diferentes, de economias que já não passam por eu me orgulhar do meu filho pelas suas conquistas acadêmicas, sexuais, físicas. Passo a entender um pouco mais a complexidade desse ser humano que está ali na minha frente e passo também a me relacionar com ele numa profundidade maior. Também há uma lição muito grande na paternidade como um instrumento social, porque a paternidade, desde o momento em que o homem aprende que ele tem participação na concepção de um bebê, e isso ocorre mais ou menos uns 8.000 anos atrás apenas, desde esse momento a gente tenta inserir o homem como o criador. É ali que as grandes religiões viram a chave e passam de ser religiões que trabalhavam com conceitos mais amplos de divindade, passam a concentrar a divindade num homem, passamos a ter representantes de Deus que são apenas homens, passamos a ter leis que são feitas apenas por homens, passamos a ter discussões sociais que são feitas apenas por homens. E isso também está relacionado com a paternidade, com aquilo que a gente entende que um pai tem que fazer. E, nesse sentido, acho que a gente tem um caminho também longo ali de sair dos lugares típicos da paternidade, que são a proteção, provisão, né, a prover, a procriação também. Sair desses três pilares, desses três P's, que eu chamo, os três P's da paternidade clássica, é um exercício que precisa de muito, muito, muito tempo, muito afinco, e especialmente precisa de muita disposição para perder, para abrir mão, para deixar de ter coisas que nos ensinaram que a gente tem que ter. Acho que tem esses dois caminhos, um caminho íntimo e um caminho social. Lá no Balaio de Paz, ou mesmo
nos trabalhos que você desenvolve relacionados à paternidade, quais são os principais temas que vocês abordam? É uma utopia a gente perceber que existem esses novos pais ou que existem homens nessa figura paterna que têm repensado seu lugar dentro desse núcleo familiar? Depende, eu acho que as utopias, elas se constroem a partir das definições, né? O que eu vejo é um movimento já colonizado por marketing, por pautas espúrias. Vejo que há um oba-oba também ali. Estamos num momento bastante confuso, bastante nebuloso nesse sentido. Vejo muitos homens também com uma visão de cheguei, tenho meu certificado. Me preocupa, às vezes, essa visão de eu sou um homem consciente, eu sou um homem desconstruído. Me parece que antigamente tínhamos um Chevette com roda de liga leve, agora temos a paternidade. Gata, o patriarcado vai cair, me liga. Nessa confusão de querer estar ali como pai, não entendemos que ainda estamos no lugar de performar. Isso eu vejo bastante nos homens com os quais eu interajo. Eu vejo bastante em mim também, ainda. Paulo, não posso às 7 porque às 7 eu vou dar jantar para o meu filho. Poxa, é porque eu dou jantar para o meu filho. Então, esse lugar de performar ainda está muito confuso. É um problema positivo, de alguma maneira, que é temporário, mas que é bem-vindo. Vejo ainda também um movimento, como todo movimento gera um contramovimento, então, ao mesmo tempo que estamos tendo essa conversa aqui, ao mesmo tempo que a gente faz uma gravação do balaio, tem eventos que estão orientados à manutenção da paternidade patriarcal. Ano retrasado, em Brasília, teve um evento gigante, com gente pagando 400, 500 reais, deu mais de 800 pessoas, sobre como resgatar a paternidade clássica. É mais uma instância de ruptura social que a gente está vendo. É uma pauta muito mal compreendida, é uma pauta mal entendida por todos os lados. Se constitui como uma discussão política, às vezes. Se configura como uma discussão de classe, como uma discussão de raça. É um momento de ajuste cultural, e todo ajuste cultural ele vai passar por algumas fases. E essa primeira fase do ajuste cultural, que eu acho que a gente está vivendo agora, saindo um pouquinho dessa primeira fase para a segunda, entendendo que a primeira fase de uma revolução social é o surgimento de novas crenças. Toda a religião grande começou assim, toda a transformação, o feminismo começou assim, uma nova crença. Deve ter alguma realidade paralela a isso aqui. A gente já entrou nessa fase, a gente já está discutindo novas coisas, vendo novos pais, se espelhando em outros pais. A gente achava engraçado um pai cuidando de crianças, Eddie Murphy, não sei quais filmes que a gente assistiu, achando super divertido o Vin Diesel cuidando de crianças. A gente achava isso engraçado. Para passar da fase de eu acredito numa nova realidade, eu faço uma nova realidade, ali a gente ainda está, assim, bem barata tonta, bem confuso. Mas, enfim, é parte do processo, né? Agora, para chegar nessa terceira fase da revolução social, que é a institucionalização, ali a gente está a anos-luz ainda, e aí sim pode se configurar ainda como uma visão utópica para o momento atual. Eu vi uma fala sua que você falou quando uma família opta por entrar num caminho da humanização, ela está entrando num caminho de uma nova estrutura da sociedade, igualdade de gênero, machismo, homofobia, etc. O quanto a gente está errando a mão nessa jornada? Eu acho que os problemas, eles vêm açucarados, às vezes. Eles vêm com um glacê em cima, né? Então, a humanização pode ser muito cruel, pode ser muito cruel. Existem cartilhas humanizadas. Eu já vi mães se justificando, quase que aos prantos, por ter tido um parto que não foi um parto natural, por exemplo. Eu já vi mães chamando outras mães de menas-mãe por oferecer chupeta, por oferecer mamadeira, enfim. Ou até mulheres que não têm filho. Eu tenho várias amigas que reclamam disso, que são tidas como menores numa sociedade que, né, na qual o papel da mulher é gerar, né? Uhum. E essa parte confusa, porque a patrulha, ela existe, mas também existe um processo que vai correndo em paralelo, que é a questão de problematizar, que é a questão de você identificar práticas deploráveis dentro da sua própria casa, e apontá-las e discuti-las. Eu acho que a família, ela sempre será o núcleo problemático, e com problemático eu vou mais, talvez, pensando na problematização de Foucault, digamos, mais do que
pela existência de um problema, não, mas pela forma como a gente enfrenta um problema. Assim, sinto que as crianças hoje, em algumas famílias que entram nesse caminho da humanização, são crianças também extremamente policiadas, monitoradas, cuja cobrança é também excessiva. Sinto que a gente está levando a militância para a cama, para o sexo, para a discussão, para os momentos de fruição de um casal. De que maneira isso acontece, Léo? Eu sinto quando uma luz começa a piscar na tua casa, uma luz que está incomodando, uma luz que prende e apaga. Tem famílias que veem isso e, tudo bem, assim, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar. Tem famílias que falam, não, vamos trocar a lâmpada. E aí, quando começa essa busca, percebe que não é a lâmpada, que na verdade vai ter que ver o conector, depois vai ver que não é, que é o conduíte, que na verdade o conduíte não é, que na verdade vai para a instalação, que na verdade não é a instalação, que na verdade é uma questão de como foi construído o prédio. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente entra num caminho de humanização, e quando eu falo de humanização, entra num caminho de tentar ter processos mais conscientes da sua paternidade, maternidade, é inevitável a problematização de práticas consolidadas. Só que essas práticas consolidadas estão baseadas em princípios muito maiores, muito mais poderosos e muito mais ancestrais do que a sua capacidade de reformá-los. Então você entra numa reforma, assim, destrutiva. O que era uma lâmpada piscante se transforma na demolição de um bairro, de uma cidade. De alguma maneira, a gente tem que aprender a entender o momento histórico, que somos pessoas, que não somos influenciadores, autoridades no assunto que a gente manja, e que somos simplesmente gente que está ali com alguma percepção, talvez aguzada, sobre algumas coisas, porque você ser um pai muito carinhoso e muito legal, e você ser um filho da puta no trânsito, é um processo que também é muito comum. Há um balanço ali, um equilíbrio dinâmico que é muito difícil de ser atingido, especificamente quando as questões prementes sociais, a nossa base escravagista social, nos leva sempre a essa predação do outro, a essa incompreensão do outro. O processo civilizatório não chegou aqui ainda porque a gente ainda não entendeu o outro. E isso ocorre dentro do lar também. Às vezes eu sinto que me incomoda tanto a maneira como às vezes eu sou cobrado por discutir esse tema, tanto dentro de casa quanto de alguns amigos. Nossa, mas o Paulo, né, ele está questionando isso, como é que ele fez isso, ou como é que ele fez aquilo, né? E tem uma cobrança que é invertida, que aí vira uma autocobrança também de perfeccionismo, ou que gera uma ansiedade também, que a vulnerabilidade se esvai, a vulnerabilidade vira uma pressão por uma performatividade nesse lugar de todos esses pilares que a gente lê, escuta, conhece, está em busca de desconstrução de um monte de coisa, mas eu sinto que tem séculos atrás de mim que estão no meu DNA. Isso não explica, não justifica nenhuma ação minha incoerente ou impensada, ou mesmo das minhas sombras que existem, né, da minha humanidade, mas ao mesmo tempo esse balanço para não tornar uma nova seita, né? O Ismael dos Anjos falou disso aqui, né? Esses rótulos também me incomodam, as novas masculinidades e tudo, num lugar de um selo de qualidade. Vão criando etapas para esse ISO 2021 desse homem, né? Desse novo homem, que aí ele já chega pro parceiro ou pra parceira já com esse selo de qualidade, né? Como se fosse um vinho bom, ou enfim. É um selo que eu chamo do desconstruízo, que é assim... E me surpreende, porque, assim, como conseguiu? Assim, eu queria saber. Um dos filmes de paternidade mais bonitos que eu já vi na vida é Procurando Nemo. E ali tem uma figura que me chama muito a atenção e que eu identifico muito com a tua fala, que é o tubarão vegano. É o tubarão que não come peixinhos. Eu acho que esse homem é esse tubarão vegano. Assim. É uma vontade de querer fazer, uma vontade de querer procurar um caminho, mas que se insere mais dentro de um discurso, mais dentro de um semblante, do que de uma transformação realmente dolorida. Nem todo mundo está disposto a abrir gavetas, a mexer em quartinhos escuros da nossa casa emocional para arejar e para jogar fora coisas que não são muito caras. Ou que jogar fora para colocar o quê no lugar, né? Ou para lidar com aquele vazio de alguma maneira. Eu sinto muito isso, Léo. Fora do mar. Léo, você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Todos os dias eu sinto que
Eu não sei. Sabe esse filme Soul que a Disney mandou agora? Tem uma frase ali que eu acho incrível, que a saxofonista, aquela foda, fala pro protagonista, né? Fala assim, aquela história do peixe. O peixe estava procurando o oceano e pergunta pro sábio: onde é que eu acho o oceano? Ele fala: você tá no oceano. Ele fala: não, isso aqui é só água. E aí eu acho que isso tem um pouco acontecido, e é uma reflexão muito bonita desse filme também. Fora de que água, né? Que eu tô me sentindo. Fora de que oceano, né? Tô me sentindo fora do quê? E há um processo de detachamento, de deslocamento, quando você decide não compactuar com algumas práticas. Mas também acho que a gente tem que prestar muita atenção na idealização do homem que a gente quer ser. E entender que o importante é o homem que você está sendo. E nisso também eu tenho me sentido, às vezes, um peixe fora d'água. Há uns pontos de concreto ali que às vezes você decide não enfrentar e vão te custar muito caro. Então, tomara que, assim, que a sua água seja a água do dia, que a sua água seja a melhor água possível, e especificamente, assim, que a sua vivência como peixe tente respeitar o ecossistema onde você está inserido. E aí talvez você passe a se sentir dentro d'água no momento, mas é um processo contínuo. Maravilhoso. Inclusive, essa idealização às vezes pode ser tão opressora quanto aquilo que você está buscando contrapor nessa água, né? Cá entre nós, por que precisamos falar sobre as masculinidades, Léo? Precisamos encarar um ajuste cultural. Coube a nossa geração, o nosso momento de vida isso. Assim como foi discutido em outros momentos coisas muito importantes da sociedade, acho que é o debate mais transformador possível, e não por uma questão de egóica, é uma questão de saúde pública, é uma questão de política pública. A forma como a gente entende a masculinidade no singular, uma única forma possível aceita de ser homem, tem causado mais dano que qualquer outro problema que a gente possa imaginar, tem matado mais gente que todas essas guerras, tem provocado mais toxicidade que todas essas drogas, tem provocado mais dor que qualquer outro tipo de experiência humana. Do Pentateuco para cá, nada mudou. A gente está vivendo com os mesmos esquemas de masculinidade nos últimos 5.000 anos. Até quando a gente vai empurrar com a barriga essa discussão? Uma hora a gente vai ter que virar e falar disso. E que sejamos, então, nós, por que não? Por que não agora? É um privilégio estar nesse momento, né? Pelo menos pegamos esse momento, o início, né, disso tudo. Sabe que os árabes têm essa frase que eu gosto muito, que é: quem planta tamareiras não come tâmaras. A tamareira demora acho que 80 anos para dar fruto. E eu acho que a busca já é suficiente. Eu não acho nem que a gente tenha que esperar um resultado de uma sociedade utópica, maravilhosa, linda, sem problemas. Ou como diria o Rilke, assim, a vida é viver as perguntas, as respostas são um acidente. Assim. Acho que estamos mais para isso, para questionar e se questionar especificamente. Eu acho um privilégio esse lugar de perguntas, Léo, porque elas geram movimento, né? Eu adoro esse lugar. O masculino, o propósito dele é criar perguntas. E aí o movimento acontece quase que por inércia, né? Você sabe que os psicólogos lacanianos, que eu não sou um deles, mas eu admiro bastante, eles falam que a diferença entre um neurótico e um psicótico é que o neurótico pergunta e o psicótico responde. O psicótico tem respostas, o neurótico ele tem perguntas. E eu acho que essa neurose é boa, é bom, enquanto não vira enquanto não vira uma psicopatia, que é essas certezas todas que a gente está falando. O correto na paternidade é tal. Por que isso? E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Leonardo Piamonte comenta o quadro Aspas, dá ótimas dicas no Escuta Aqui, responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. Visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários
e compartilhe o Alma Masculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram e nos acompanharam até aqui, em especial aos nossos convidados de hoje, Leonardo Piamonte e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Ismael dos Anjos, Felipe Pontual, Soraya Azevedo, e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O Alma Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.